Como que são feitas as regulagens de uma fardadora dessa de feno quadrado? Nós temos uma máquina da JF, mas o que a gente vai falar aqui serve para todas as outras máquinas desse padrão. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Eu estou aqui com o Lucas, do Aras São Lucas, produtor de feno. Vocês têm aqui na propriedade duas máquinas, né? Sim. Tá? E eu vejo que vocês sempre se preocupam com um feno de boa qualidade. Exatamente. Agora, Lucas, o que a gente gostaria de mostrar para as pessoas, quais são as regulagens básicas de uma enfardadeira, tá? Porque muitas pessoas compram às vezes um conjunto e não sabe como regular. E muitas pessoas mesmo já tendo, já fazendo o feno, a gente vê que não está um feno bem regular, tá? Você poderia mostrar para nós como faz essa regulagem? Sem problemas. A enfardadeira, ela parece ser muito complicada, mas ela é muito simples. São pequenos ajustes que devem ser feitos e você consegue trabalhar perfeitamente sem que ela prejudique na hora do trabalho, né? O mais importante é o feno estar numa umidade adequada, para que não force, não faça com que a enfardadeira trabalhe sobrecarregado. Assim você consegue fazer um trabalho contínuo. Mas vamos dar uma olhada aqui nas enfardadeiras, a gente vai mostrar passo a passo o que deve ser feito. Douglas, eu estou vendo aqui que vocês estão usando esse rolo, já está acabando e vai começar outro, tá? Você tem que parar e colocar tudo de novo e passar o fio tudo de novo, ou dá para já emendar aqui rápido, para não precisar parar? Já dá para emendar aqui mesmo. É, porque poucas pessoas eu vinha emendar desse jeito. Já emenda aqui para você não parar, daí você vai embora, você vai... A hora que você vê que tá acabando, já emenda e já emenda, já vai não embora. precisa nem parar a Não máquina. precisa nem parar a máquina. E como que faz essa emenda? Porque imagino que... Aí a gente abre aqui, ó, cinzal. Você tá abrindo as duas pontas, Pronto. desenrolando. É Aí. quase que uns 10 centímetros, 8, 10 centímetros aí. Quase. Daí a gente pega assim, ó. É tipo um 8. Espera um pouco, faz de novo esse nozinho aqui. Não, aqui você fez um nó aqui comum. Deixa até eu tentar fazer aqui, ó. Aqui você fez um nó aqui comum, tá? Aí agora você vai emendar aqui. Então emenda pra nós. Você vai misturando um no outro. Misturando um no outro. Aí você fecha o nó na emenda agora, no que você emendou. É. Daí eu corto essas pontas aqui que eu sou. Você pega o canivete agora e corta essas pontas. Corto essas pontas. E isso aqui, com isso aqui ela passa... Olha lá. Com isso aqui ela passa normalmente na máquina. Passa lá na agulha. Tá aqui, ó. Ó. Puxando bem. Aqui praticamente não tem volume nenhum. Tem volume. E aí vai direto do que estava sendo usado para o novo. Não. Ó, muito interessante isso aqui. Eu não conhecia e muitos clientes que eu atendo não fazem isso. Você vai colocar os 4 rolos como se nós visse agora. Vai colocar os 4, esse aqui é o primeiro, ó. Tá. Olha, ele tá usando aqui, primeiro. ó. Aqui tá engatado, tá certo? Imagina, ó, um rolo novo aqui e outro rolo novo aqui. Aí você já vai engatar o outro do lado aqui, daí esse daqui que é o novo, que eu já você pego vai pegar, aqui, você vai pegar a traseira. Esse aqui é o final. Isso aqui é o final. Se você pegar o contrário, ele vai ficar torcendo. Então eu já pego, antes de ser no barracão, eu já pego aqui, já engato aqui no final dele, ele vai estar puxando por dentro. Como aqui, ó, eu vou engatar aqui. Ou seja, isso eu faço lá no barracão. Isso, já faz, já vem com a máquina já no jeito pra você trabalhar. Ou seja, eu tô trabalhando com 4 rolos. Isso, sem parar sem parar o serviço. Sem parar, que nem nós fizemos agora aqui. Maravilha. Vamos entender aqui a máquina, eu queria entender, Douglas. Vamos lá. Eu tô vendo que aqui tem um lugar de esticar a cordinha aqui. Né? Ele dá mais pressão, menos pressão. Como que funciona isso, Douglas? Para que serve isso aqui? Para esticar a cordinha, não, ela não pode trabalhar presa. Segurando, se ela ficar muito presa aqui, a cordinha ela vai forçar muito, a agulha vai forçar muito a agulha para
para puxar a cordinha. Então é bom sempre trabalhar assim, esticado. Sim, ó, não justo. Sempre justo. Mas para a cordinha para ele ficar somente meio esticadinho. Como mais ou menos eu sei o ponto ideal dela? Ah, quando a gente puxa assim, ó. Puxa assim para puxa e para ficar mais fácil. Né? Ela Tá. tem que estar apertada, mas um pouco solto, que se puxe solto. com facilidade. Puxa Não pode estar todo solto, Não mas tem pode. que... Mas não pode estar muito presa. Aí, vamos imaginar, Douglas, que a pessoa recebeu a máquina nova, primeira vez, tá? Quais ajustes? A gente já viu aqui o rolo, aqui e agora. Agora a questão de nosador, que é o coração da enfardadeira, né? Um dos corações da enfardadeira. Tá? Que é o nosador, que é onde faz o nozinho, né? Os dois dedinhos que faz, né? Quais são os cuidados de uma pessoa que vai começar com a enfardadeira? Vamos imaginar que a enfardadeira chegou lá no barracão, tá? Não tem nenhum fardo nela. Quais são os cuidados? A gente sempre faz o teste antes de vir para o campo. Ah, faz um teste no barracão. No barracão. Nós engata no cordão, nós engata lá no trator certinho. E a hora que nós vai liga o trator bem na marcha lenta, nós vem aqui, puxa a embreagem, ela levanta a agulha para ver se não está pegando em nada. Ah, vocês pegam, puxa aqui embaixo como se tivesse terminado um feno. Fino. Ela sobe a agulha, Tá, e isso sem capim aqui. sem capim. Ou seja, ela tá funcionando, Funcionando. tá como se estivesse fazendo, mas não tem Não capim. tem capim. Aí vocês pegam aqui, puxa, como se tivesse terminado um feno, e aí você vê todo o movimento da agulha Agulha, fazendo nó. fazendo nó. Aí você já percebe se tem alguma coisa, Tem alguma coisa raspando ou não. tá, pra ver se tá tudo certo. Ok, tá tudo certo. Aí vai pro campo, Vai pro campo. tá? Vamos pro campo. A pessoa tá começando a fazer o primeiro fardo. Aí a pressão aqui, na manivela. Inicialmente deixa com quanto de pressão aqui? Aqui 2 milímetros. 2 milímetros. É, Esse- 2 milímetros, 2 centímetros. 2 centímetros. Deixa aqui, deixa uma vala aqui. O cara enfiou um dedo aqui fininho aqui, já é uma base. Porque Tá. daí ele vai levantar isso aqui. Como ponto de partida. Ponto de partida, não é o ponto de deixar o fardo no... Tá, aí veio o primeiro fardo. Tá? Veio o primeiro, deixa mais um segundo. No terceiro, Terceiro fardo. você dá um ajuste aqui. Dá um ajuste aqui para chegar na pressão que você quer o fardo. Tá, e essa pressão, como que eu determino a pressão? O que é um fardo bom? Aí você vai depender, você vai escolher a pressão que tá na cordinha. É você quem vai ver, ó, ele tá uma pressãozinha boa, Tá. é você. Vamos pegar aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor isso aqui pra mim, ó. Ah, Não, tá excelente, mas se ele quiser dar mais uma pressãozinha, não tem problema. Porque a gente vê que dá pra dar uma elastizadinha. Aí vai depender de você. Tá, então isso aqui da cordinha aqui, que ela tá esticada ou não, é exatamente a regulagem da pressão aqui. Isso, mas sempre as duas manivelas, ela tem que estar sempre de acordo. Nós trabalhamos aqui na contagem das engrenagens. Tem gente que mede na trena. Nós já fomos por questão de fábrica com um acompanhante da gente. Sempre trabalhar com as engrenagens. Tá com 14 aqui de engrenagem sobrando, 14 lá. Ah, tá. Chegou aqui, opa, tô achando que o fardo tá não tá de acordo com o que eu quero o esticamento. Você não precisa contar aqui. Você deu um giro aqui de aperto, Dá você um vai giro dar lá um giro também, lá. aí tá igual. Porque se você não fazer igual, o fardo vai começar... Qual que é o problema, André, se eu deixar muito esticado? Muito Então, esticado. Ó, vou citar um exemplo muito esticado, que aconteceu aqui com a gente. Se você apertar isso aqui demais, a temperatura já deu uma baixadinha. Você tá percebendo que já mudou o tempo. Era correto você soltar um pouquinho. Por quê? Aconteceu com a gente aqui. Você pega um capim meu passado, ela começa a forçar essa estrela aqui, ó. Ela tem que enfiar nesse capim, correto? Sim. Você vai soltar a pressão dela. Porque se você deixar muito, dependendo do horário, não está adequado. Você vai começar a forçar aqui. Ah, se o capim estiver muito Isso, seco... porque vamos supor o capim que está excelente agora, mas você vê que daqui a... Vamos supor que ele quer tocar até aí mais umas 6h30, 7 horas. Vamos supor que precisa terminar. Ou está muito pesado. Você não vai trabalhar com a mesma regulagem que tá agora. Você tem que soltar, porque isso aqui vai virar um chumbo. Porque vai estar muito seco Ele nesse horário. compacta isso aqui demais, ó. Essa estrela tem que entrar. Ela tem que entrar lá dentro, porque é ela quem gira para fazer esse serviço. Se ela não girar, ela parar, isso aqui parou toda a máquina. Tá. Uhum. Se o eu capim- deixar o sisal agora muito solto, qual que é os problemas que pode acontecer? Então, só que o cinzal ele só vai soltar se você mexer aqui, né? Não. Ele nunca... Não, aí vamos lá, aqui, qual a aí diferença? o fardo vai começar a ficar meio mole.
Ah, o fardo Porque fica daí, muito mole. quanto mais você soltar agora ali, você pode pegar uns fardos agora. Você vai perceber que ele vai ficar molão aqui. E aí pode até na pessoa o cara- manusear aqui. Pegou aqui, tchau. Pegou dele- aqui, ele estoura tudo. Ele solta tudo, se tiver muito Por mole. isso que muitas das vezes acontece isso, de ficar soltando. Tá. Ou seja, o ideal então é esse fardo aqui, aí ó. tá bom, ó, tranquilo. Se Ó. você quiser se dar até mais um apertinho, não tem problema. Tá. E aqui eu posso segurar com um aqui. Se E- tivesse muito não, solto. Não, já era. Uhum. Agora aqui, André, eu tô vendo aqui que tem essa regulagem, que é o tamanho do feno. Não, o tamanho do feno daqui é aqui o fardo. É, aqui. Você vai mexer aí. Tá. Aí é você quem vai acertar, por quê? Quando automaticamente você mexe aqui para dar um aperto, você mexe nesse eixo. Essa embreagem aqui, ela trabalha aqui, ó. Quando ela cair aqui, ó, ela vai fazer o fardo. Olha lá, ó. Tá. Se ela tiver muito baixo aqui, ela vai demorar a descer. Ela Tá. demora. Então, aqui eu vou regular esse comprimento. Isso, comprimento para cima, você deixa fardo menor. Comprimento para baixo, o fardo fica maior. Ou seja, se aqui eu regulo a compressão do fardo, aqui eu regulo o tamanho do fardo. Tamanho do fardo, o tamanho que você Tá. quer. Aí Uhum. fica o critério seu do tamanho que você quiser, você deixa. Tá ok. Tá. Agora, na frente também tem a regulagem importante para fazer. Tem. Vamos ver ali na frente, então? A gente vai começar a fazer o fundo. A gente deixa sempre numa leira boa que a gente gosta. Qual que é o tamanho da leira que a gente trabalha? Então, para dizer bem correto, se uma leira tiver por aqui, a gente fala, não tem problema, ela vai fazer isso aqui. Fala, não é? Ela tem que trabalhar. Um capim batendo assim pode estar passando, tá uma leira excelente. Tá uma excelente leira, solta de um capim bom. Daí se você achar que ela tá um pouco mais alta, vamos supor, tá mais alta a leira aqui. Você viu que o capim tá entrando aqui tem um movimento, tá muito, não tem problema você dar uma mexidinha se você quiser nisso aqui, ó. Não tem problema. Entendeu? Isso aqui já vem de fábrica, mas não tem problema. Tá compactando muito aqui, às vezes acontece, tá demais, você percebe que tá demais. Você percebe que ela começa a forçar. Não tem problema. Ela tá aqui, ó. Você pegar e dar uma mexidinha aqui, ó, de um por um, ó. Não vai querer esgoelar pra cima, entendeu? Não vai ter problema. Tem uma leira ala, não tem problema. E uma questão aqui muito importante para ajudar lá atrás até no fardo, para ser um fardo bonito, perfeitinho, redondinho, bem alinhado. Sempre trabalhar com a leira pegando aqui, ó. Sempre aqui, ó, primeiro. Não entrar aqui, quer entrar aqui engolindo a leira aqui. Tá, André, geralmente o pessoal quer colocar a leira no meio. Você está falando que o ideal não é colocar no meio, Não. é colocar mais para cá. Explica melhor, isso que é uma coisa muito interessante. Porque todo mundo tem a tendência de deixar a leira bem no meio. Como que funciona isso que você está falando? Então, um ensinamento que a gente teve, que se você quiser trabalhar no meio do trator aqui, no meio da máquina, você pode perceber que sempre essa mão, ela tá jogando daqui do canto para cá, ó. Ela nunca vai estar só aqui. A prensa, fala a parte da prensa aqui, ela tem... A prensa tá aqui, isso aqui que é uma prensa. Tá. Isso aqui é outro sistema. Mas aqui é o que pega... O acolhedor e uma mão. Colhedor e uma mão. Ela vai pegar lá no canto, bem aqui, daí que ela vai jogar. Isso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ela vem lá do canto, tá um volume aqui, ó. Ela vai jogar daqui pra você, o capim vai vir. Vira um pouquinho aí, mas aí a prensa, a mão tava aqui. Tava aqui, ó. Aí pra vocês verem agora bem um capim entrando aqui, aonde tá a outra aqui, ó. Essa outra, ela tá aqui, ó, bem, ela tá aqui. Aquela outra mão que tá pegando lá, ela vai conseguir pegar só quase aqui no final. Então ela tá jogando, ela não tá jogando a favor, pegando tudo lá. Entendeu? Ela tá pegando no meio da máquina. Ela tem que pegar de lá para ela trazer para essa daqui, ajeitar o capim para ir para dentro. Você não tá aproveitando essa mão que você tá falando aqui, leva lá. Isso, daí tá trabalhando ao contrário da mão. A mão ela tá perdendo aqui, ó, pra você ver, ó, o espaço aí. Ó, o espaço. Aí o fardo não começa a sair legal lá atrás, porque o capim não tá entrando de acordo com o volume que é. Tá, então o que você recomenda é sempre pegar mais aqui na lateral aqui. É 1000 vezes sobrar o capim aqui para você do seu lado do que você querer aproveitar toda a máquina cheia. E aqui tem mais uma regulagem, né? A altura dela, né? Então, daí a altura aqui vai depender de acordo com o terreno, porque a máquina ela vai abaixar. Só que daí você vai trabalhar uma máquina que está mais moderna, hoje tem as rodinhas, ó, ela tem os furos. Aí você vai escolher o seu padrão para você colocar no furo do seu padrão para a rodinha andar no chão, para essas molas aqui, ó, não ficar pegando aqui, ó. Porque o que acontece? Se você abaixar muito o pistão aqui e a rodinha não tiver na regulagem
para obedecer mais ou menos aqui 2 dedos ou 1 dedo do chão, se ela tiver abaixo, esse daqui você vai acabar com tudo. Não há mola que... Ou seja, você fala que E a rodinha não pode deixar encostar a mola no chão. Não. É a segurança É a dela. segurança dela. Tá. E o que você falou aqui, a regulagem ideal de 1 a 2 dedos. É 2 dedos mais ou menos pegando do chão, porque daí ele fica livre, né? Porque estando com volume de capim, você vai pensar, mas a mola tem que bater lá no chão. Não, quando ela tem um volume, o próprio capim que está com volume já vai ajudar a erguer. Ela já vai ajudar. Tá. Aí você não fica esbarrando, não acabando com tudo. Porque quando ela bate muito no chão, essa mola que ela sai do lugar dela, ela entra aqui dentro, aqui, ó. Ela entra aqui por dentro, aqui, ó. Aí dá um trabalho. O cara tem que ficar parando, tem que fazer ela voltar, ela desalinha aqui, vira um barulho danado. Tá. Outra coisa importante é meu terreno. O terreno bem preparadinho, você pode trabalhar mais baixo. Se for um terreno regular. É que nem nós aqui, nós tem hora que você tem que trabalhar um pouquinho erguido aqui, senão o rebolo fica pegando. Daí o que acontece? Você vai trabalhar, fica pegando todo ele aqui no chão, ele tem uma correia aqui, que alimenta ele. Quando ela trava, essa correia ali, ela não para de virar. A correia para, mas a polia não. Você está queimando a correia. Ou seja, dando desgaste na máquina desnecessário. Tá bom. Basicamente são essas as regulagens da fardadeira. Tem uns detalhinhos sim aí que dá uma boa diferença no trabalho e no fardo. Dá Ou muita seja, diferença. fazendo isso aqui você vai ter Não. um fardo bem feito pouca parada. Rendimento vai fazer muito Com fardo. certeza. Tá? Porque essa aqui do capim, nós estamos falando para você que nós tivemos, né? A gente tivemos que passar por um problema. Bom, todo mundo, por isso que a gente está perguntando, para vocês que têm experiência, né? Com certeza. Porque aí já evita problema de muitos outros. Regulagem da enfardadeira. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.